E aí galera, Davi na voz. Muito obrigado pelo enorme apoio que vocês me deram nos últimos vídeos. Hoje eu estou trazendo o recap da parte 2 do vilão que fez várias atrocidades e jogou o mundo em caos, mas ao ser derrotado, ele reencarna como discípulo de uma das culpadas pela sua morte, e se vinga da santa tornando ela sua serva. O card da playlist dessa obra vai estar passando na tela. Lembrando, se vocês gostarem do vídeo e quiserem a continuação, deixa o like. Inscreva-se no canal e compartilhem esse vídeo com seus amigos, e também comentem para dar mais engajamento. E se esse vídeo bater 8.000 likes, eu vou rapidamente fazer a parte 3 dessa obra. Na parte anterior, após reencarnar como discípulo da santa, uma das responsáveis pela sua morte, o vilão se vingou tornando ela sua parceira de cultivo duplo, e em seguida desafiou o Zamen para um duelo de vida ou morte, para vingar o antigo dono do seu corpo. E para humilhar o figurante da pior forma possível, ele iniciou sua cultivação. 7 dias depois, a fundação do Prota foi completamente recriada. E seu nível de cultivo tinha atingido a 10ª camada do domínio de estabelecimento da fundação, e foi consumido 1000 pontos para agilizar o processo que levaria 10 meses. Devido a isso, a quantidade atual de pontos de cultivo do vilão era 0. E graças a esse grande avanço dele, um tornado negro foi criado em cima da mansão da santa. Em uma certa parte do continente, uma grande tempestade se formava em cima da montanha, e perto desse lugar ficava o pico do Céu da Espada. Vendo essa flutuação de energia poderosa, a líder do Céu da Espada, Liu Shuai, pensou que a sua rival a Santa estava avançando no seu cultivo, mas o que ela não sabia era que essa forte energia espiritual vinha do discípulo inútil da sua rival. Enquanto cultivava, o vilão explicou que a condensação da sua carne e alma atingiu o limite. Com sua fundação sólida, ele vai quebrar as correntes e romper para o domínio do mar espiritual. Após sua explicação, o sistema notificou o Prota que foi detectado que o usuário está prestes a romper para o domínio mar espiritual, e com uma fundação sólida será possível avançar até a 10ª camada. Ao ler essa notificação, o vilão ficou animado. Ele não pensou que conseguiria liberar facilmente o sistema de recompensa, então sem perder tempo ele deu uma olhada na recompensa que adquiriu, e sem sair do mar espiritual, ele deu um soco em direção do Mar Dourado, e o chat GPT informou que o usuário atingiu a perfeição, e o sistema de recompensa foi liberado. Ele recebeu o corpo primordial sagrado, e ficou surpreso sem entender como usar essa recompensa, e percebendo sua dúvida, o chat GPT explicou que o corpo primordial sagrado necessita de uma grande quantidade de recursos para ser cultivado, e logo após a explicação o sistema fundiu o corpo primordial sagrado no vilão. Ele não sabia que ficava feliz ou irritado. Ele já consumiu muitos recursos para conseguir romper para o domínio mar espiritual, e agora ele tem o corpo primordial sagrado, ele terá que usar ainda mais recursos, ignorando sua reclamação. O chat GPT explicou que durante a Era Primordial o corpo sagrado era um físico invencível contra aqueles de mesmo nível, e inigualável contra aqueles em níveis mais fortes. É o físico mais forte que um humano pode conseguir. No final da Era Primordial, as leis do céu e da terra mudaram. E para cultivar o corpo sagrado são necessários muitos recursos. Mesmo usando todos os recursos da Terra Santa, será muito difícil atingir as ordens, causando uma estagnada na fundação do usuário. Como conclusão, nos dias de hoje, o corpo primordial sagrado é inútil. Naturalmente o vilão ficou desanimado com essa informação, e tentando animar ele, o sistema falou que se ele não tem recursos, ele deve roubar dos seus inimigos. Ele acredita que seu hospedeiro conseguirá desenvolver completamente o corpo primordial sagrado se converter os pontos de cultivo em recursos, mas o Prota não sabia quantos pontos de cultivo ele precisaria para conseguir fazer isso, e nem como trocar pontos de cultivo. E por saber dessa sua dúvida também, o sistema mostrou o status do vilão, e nele mostrava que a má sorte dele afeta a sua situação. Pessoas com sorte conseguem ficar fortes sem precisar fazer algo. E como ele ganhou esse corpo, ele não tinha outra opção a não ser cultivar. E felizmente ele tem sua mestra para ajudar ele com essa coisinha. Na mansão da mestra do Pico da Espada, a Kim Mendien se alimentava de uma forma despreocupada, mas ao sentir a presença do seu discípulo infiel, ela ficou irritada. Mas antes dela começar a xingar ele, o Prota se aproximou dela e sussurrou em seu ouvido que esses dias que ele passou sem ver ela, foi como estivessem passado várias estações do ano. Enquanto dizia isso, ele cheirou a fragrância dela e falou algo que estragou o clima. Ele perguntou quanto tempo fazia desde que ela tomou banho, e irritada ela falou que se não fosse por ele ter colocado arranjos assassinos na parte de trás da mansão, ela teria um lugar para tomar banho. E fingindo ser um cavaleiro, ele se desculpou por sua ignorância, e disse que como pedido de desculpas, ele dará um banho nela, e ela não precisa se preocupar com essas coisas insignificantes. Ele ainda gosta da sua mestra mesmo ela não tomando banho.
Apesar das recusas dela, ele agarrou sua mão e levou ela para a parte de trás da mansão. Lá ele elogiou a fragrância celestial que exalava do seu corpo. Naturalmente ela ficou irritada com a blasfêmia dele. Mas antes dela começar a amaldiçoar seu nome, ele beijou a mão dela e pediu para ela melhorar seu talento. Se ela fizer isso por ele, ele vai lavar suas costas depois. Quando ela estava prestes a aceitar sua oferta, ela sentiu que tinha alguém do lado de fora da mansão. E ela estava certa. O Tianjin, o mestre do Pico do Céu Próspero, veio visitar sua irmã mais nova, mas ao se dar de cara com a porta fechada, ele gritou perguntando se ela entrou em reclusão para cultivar. E não querendo que seu irmão veja ela neste estado, ela respondeu que teve alguns problemas no seu cultivo, então ela não podia sair para encontrar com ele hoje. Ao mesmo tempo, uma mensagem do sistema apareceu informando que o usuário recebeu dupla recompensa por fazer outra maldade com a santa. Ele ganhou a espada do sangue azul, e sem saber o que estava acontecendo dentro da mansão, o corno revelou que tem uma pílula de cura de 7º grau que ele trouxe para sua irmã. Envergonhada com a situação que se encontrava, a santa falou que não precisa, tudo que ela tem que fazer é descansar alguns dias. Percebendo que ela não sairia da mansão, ele parou de insistir e comentou que o discípulo dela desafiou o Zhang do Pico Céu da Espada em um duelo de vida ou morte. Ele ouviu dizer que o discípulo da sua irmã mais nova é preguiçoso e não tem talento. Ele receia que o garoto vai manchar a honra do Pico Céu Nascente se perder, e tentando afastar seu colega, ela disse que seu discípulo é responsável pelas suas próprias ações, então ela deixará que ele resolva tudo sozinho. Quando ela terminou de dizer isso, o chat GPT informou que as qualificações do sistema atingiram 617 pontos celestial, por isso a velocidade de cultivo será aumentada em 25 vezes, enquanto eles faziam cultivo duplo. O corno começou a tocar uma música que ele criou algumas noites atrás, como pedido de desculpa por estar atrapalhando o cultivo recluso da sua irmã, mas ele não sabia que estava deixando as coisas ainda mais excitantes para o vilão. Após o bem bom, a santa se sentiu envergonhada por ter feito aquilo enquanto conversava com seu irmão mais velho, e para deixar a situação ainda mais constrangedora, o vilão comentou que o mestre Tianjin é realmente bom com a flauta. Ele quase parou o que estava fazendo para elogiar o flautista. Apesar da irritação dela, ele perguntou se ela não se importaria se ele pegasse alguns recursos de cultivo dela. Essa ação do vilão rendeu mais 500 pontos de cultivo. Na mansão Borboleta Azul, o Prota explicou para sua mestra que todas essas pílulas são apenas 4 grau, mesmo as de 5º grau sendo raras, ela não tem nenhuma. Ficando irritada com sua reclamação, a santa mandou ele para de reclamar, e ordenou que ele removesse o selo que ele colocou nela. Ela não consegue abrir o anel de armazenamento para tirar os outros tesouros. Ignorando seu pedido, ele comentou que ainda tem muitos recursos, então já é melhor que nada. Enquanto via seu discípulo ir embora, a santa pensou consigo mesmo em pedir ajuda para a mestra da Terra Santa para ela remover o selo, mas ao lembrar que seu discípulo tinha falado que era o único que podia remover, ela desistiu dessa ideia. Se ela tentar fazer isso, ele vai saber que ela está tentando fugir, mas se ela não fizer nada, ela viverá como uma mortal para sempre até o dia que falecesse de velhice. Ela não podia aceitar esse destino. Felizmente, antes do seu discípulo infiel selar seu cultivo, ela conseguiu tirar e guardar um tesouro. Além disso, ele não vasculhou tudo, senão ele teria levado a máscara da raposa de bronze. Mesmo não sendo possível recuperar o seu nível de cultivo, ela vai usá-la para apagar sua presença. Enquanto ela não tiver contato com outras pessoas, ninguém saberá que o seu cultivo foi selado. Assim, nem mesmo os seus inimigos vão se atrever a caçar ela. Agora que ela se lembra, essa máscara era do demônio Shu. Quando estava sendo caçado, ele deixou cair. Ela acha uma pena que ele morreu após 100 anos de cultivo. Ele tinha um grande futuro. Se ele tivesse cultivado de maneira correta, ele talvez não estivesse sido caçado e morto. Mas deixando esse assunto do passado de lado, ela decidiu encontrar uma forma de remover o selo daquele discípulo infiel o mais rápido possível. Caso contrário, ela não passará de um brinquedo para ele brincar. No momento que ela colocou a máscara, ele sentiu isso. Ele esperava que ela fosse usar seu tesouro da raposa de bronze bem antes. Ao mesmo tempo, ele começou a fantasiar ela com a máscara, e pensou consigo mesmo que se ela não tivesse colocado, seria difícil para ele se fortalecer com a possibilidade de alguém descobrir que o cultivo dela está selado. Embora a espada do sangue azul que o sistema deu ele não seja das melhores, ele não acha tão ruim. Ele tem 3 dias até a batalha de vida ou morte na arena. É tempo suficiente para ele cultivar e refinar a espada. Então, não querendo perder tempo de forma desnecessária, ele ativou sua habilidade. E no momento seguinte o sistema parabenizou ele por ter compreendido a essência da espada e conseguiu refiná-la. O sistema também notificou que foi detectada uma intenção da espada acima da Terra Santa. E usando sua nova habilidade, ele voou em direção do seu alvo.
e ficou surpreso quando ficou de frente com uma aura super poderosa, mas isso durou pouco. Um momento depois ele usou sua técnica para compreender a intenção da espada, e nisso uma energia vermelha voou em direção do seu cérebro, e uma marca apareceu em sua testa, e seus olhos ficaram vermelhos. Ao mesmo tempo apareceu a mensagem do sistema parabenizando ele por ter encontrado com sucesso a intenção da espada, e como recompensa ele obteve uma das 5 intenções da espada celestial. E essa habilidade era muito compatível com ele, e com seu objetivo finalizado, ele voltou para a mansão da Santa, e decidiu usar o sistema para melhorar a intenção da espada assassina celestial. Se ele conseguir fortalecer sua nova técnica, ele vai vencer facilmente o duelo de vida e morte. Na Terra Santa Taizu, no pico do céu pacífico, a Tai Suzy, a mestra da Terra Taizu, ficou curiosa com a intenção da espada que estava sentindo vindo da mansão de uma conhecida. Aquele discípulo tinha conseguido subir 9.999 milhas para procurar a vontade celestial. Nos últimos 30.000 anos, apenas o deus espadachim que estava no domínio imperador tinha capacidade para fazer esse feito. Ela não sabia que sua Terra Santa Taizu tinha alguém com a capacidade para se tornar o deus espadachim. 3 dias depois, no pico do céu próspero, na arena onde será a batalha de vida e morte, várias pessoas se reuniram para ver o duelo que estava prestes a começar. Eles queriam esquecer dos seus próprios problemas vendo um duelo sangrento, e no meio deles estava o Jian Linjun. Recentemente ele tinha conseguido romper para o domínio divino, e isso não era um grande feito para ele. Enquanto esperava pelo duelo, ele notou a presença da sua irmã mais nova Shu, e ficou surpreso por ela ter vindo. Geralmente ela não aparece em coisas assim. E saciando sua curiosidade, a Shu Tianzin revelou que esse assunto começou por sua causa. Então era óbvio que ela viria. O Shu Xiu é alguém querido para ela. Ela não quer que ele morra desse jeito. Ao ouvir isso, o coração do pequeno gênio se encheu de inveja. Ele não entendia como sua irmã Shu apreciava aquele lixo que não tinha nada de bom. Enquanto morria de inveja, o Zanmen comentou que é impossível até mesmo para Shu Tianzin salvar um homem que está querendo morrer. Aquele inútil é muito fraco. Mas mesmo assim o perdedor teve coragem de desafiar um gênio como ele para um duelo. Ele só podia estar querendo morrer. Não era só os mimadinhos que pensavam assim. Todo mundo estava pensando na mesma coisa. Eles acreditavam que ele fugiria de medo ao invés de aparecer no duelo. Os figurantes até começaram a zoar com a cara dele. E não gostando dos comentários dele, a Tão Yao, a 5ª discípula do Pico do Céu Nascente, perguntou que elogiar o forte e humilhar o fraco foi o que a mestra deles os ensinou. Vendo a presença dela nesse lugar, os figurantes ficaram animados, e começaram a elogiar sua beleza, enquanto ela ficava envergonhada com a gadice deles. O vilão finalmente apareceu montado em cima de um barco tenebroso, e diferente dos figurantes, a Tão Yao correu em direção do prota e cumprimentou ele, e em seguida enquanto ficava toda tímida com ele fazendo carinho na sua cabeça. Ela falou que com todas as irmãs mais novas dele por perto, ninguém ousaria matar ele, e acalmando ela, o prota disse que ela não precisa se preocupar, ele não vai decepcionar ela, mas apesar do seu comentário, ela falou que na última batalha ela não fez nada e ele se machucou. Isso deixou ela muito inquieta e triste. Enquanto falava que não era culpa dela, ele notou o olhar da Shu Tianzin, e lembrou que ela é a deusa do pico do céu da espada. Ela tinha uma aparência melhor do que ele lembrava. E a base de cultivo dela não era nada mal. E notando seu olhar também, ela sentiu como se ele fosse uma pessoa diferente das garotas que ficaram animadas com sua chegada. Os figurantes ficaram animados por outro motivo. O babacão estava doido para ceifar a vida dele, já que em uma batalha de vida ou morte na arena, mesmo se ele morrer, ninguém poderá questionar. Por isso o delinquente decidiu matar ele de uma forma dolorosa. Então, bem animado, ele chamou o Shu Xiu para iniciar o duelo de vida ou morte. Ignorando o deboche da formiga arrogante, o vilão falou que precisa dizer algo antes do início do duelo. Ao falar isso, ele desceu da arena e falou para todos os cultivadores reunidos naquele lugar que eles deveriam fazer uma aposta em quem venceria o duelo. Ele tem um frasco com 6 pílulas Tianxun de 7º grau, todas de qualidade superior. Ele vai usá-las para apostar. Ao mesmo tempo que dizia isso, a mensagem do sistema apareceu, recompensando ele com 300 pontos de cultivo, por enganar os cultivadores da Terra Sagrada, fingindo ser fraco para derrotar um tigre, e assim conseguir mais recursos. Ao ouvir sobre a lendária pílula Tianxun, os figurantes ficaram chocados. Essa era uma pílula que pode aumentar a velocidade de cultivo de alguém que está no domínio divino, e tem uma alta possibilidade de até mesmo ajudar a romper para o domínio acima, e conseguir alcançar o estágio santo inferior. Enquanto perguntava como funcionará a aposta, Tai Suzy pensou consigo mesmo que fazia poucos dias que ele rompeu para o domínio divino. Por isso ele está precisando dessas pílulas, mas ele nunca pensou que um lixo como Shu Xiu traria até a sua porta.
E para convencer que não estava blefando, o vilão revelou as pílulas Tianxun de 7º grau, e em seguida pediu para o ancião explicar para os cultivadores o valor dessas pílulas, e atendendo seu pedido. O velho explicou que muitos cultivadores querem essa pílula, mas são poucos aqueles que conseguem comprar. No leilão cada pílula é vendida por 1 milhão de pedras espirituais superiores. Com 6 pílulas, seria um total de 6 milhões de pedras espirituais superiores. Ao ouvir a explicação do ancião, os figurantes ficaram chocados, e o Tai Suzy ficou preocupado por não ter algo para apostar que se compare a 6 milhões de pedras espirituais superiores. E por saber que os cultivadores pensariam nisso, o vilão falou que se uma pessoa não pode apostar tanto, então ela pode se juntar na negociação. Se vencerem a aposta, só vão precisar dividir com base no valor usado na negociação. Ao ouvirem essa informação, os figurantes ficaram animados, e todos eles começaram a apostar na derrota do vilão. É claro, o Prota já tinha previsto tudo isso, e estava bem animado por eles estarem apostando na sua derrota, e encerrando o fim da aposta. Ele pulou em direção da arena, vendo sua chegada estilosa. O figurante tentou debochar do seu adversário, mas essa tentativa de humilhar o vilão não deu certo. Com um olhar gelado ele falou que esse é um duelo de vida ou morte, não importa quem vive ou morre. A única coisa que importa é ser o vencedor. Após ele dizer isso, a batalha foi iniciada. Com o início da diversão, o Jian Linjun ficou animado para ver o Prota sendo humilhado. Seu colega já estava na 9ª camada do domínio do mar espiritual. Por isso todos já sabiam quem seria o vencedor. Lutar contra um lixo igual o Shu Xiu, que ainda está na 4ª camada do domínio mar espiritual, era o mesmo que matar uma formiga. Colocando uma grande força na sua perna, o figurante partiu para cima do seu inimigo em alta velocidade, e sem perder um único segundo ele deu um chute na cabeça do seu adversário, mas diferente do que todo mundo esperava. O azarão desviou do primeiro golpe. Não só isso, ele aproveitou para distanciar do seu adversário. Apesar de estar surpreso com a velocidade do vilão, o orgulho do figurante não deixou ele mostrar isso. Ao invés disso, ele ficou irritado, e decidiu acabar com o duelo no próximo ataque. Carregando uma grande quantidade de energia na sua mão, ele criou uma espada de eletricidade, e disparou em direção do seu adversário. Esse era para ser o fim da batalha, mas para surpresa de todos, o Shu Xiu conseguiu desviar da espada relâmpago facilmente. Ao ver essa cena surreal, a Tão Yao ficou surpresa, e orou para os deuses proteger seu irmão mais velho. Tanto ela quanto os figurantes acreditavam que se ele só ficar desviando, ele iria acabar perdendo. Não importa o quão rápido ele seja, ele não vai conseguir vencer sem atacar. Como o vilão só estava desviando, os cultivadores ficaram mais convictos disso. Mas o que eles não perceberam era que o Prota não estava levando seu adversário a sério. Diferente dos seus colegas, o babacão percebeu que o lixo Shu Xiu estava brincando com sua cara. Se as coisas continuassem assim, ele acabaria ficando sem energia antes de conseguir acertar um ataque no seu adversário. Por isso ele decidiu acabar com essa batalha logo. Dessa vez seu inimigo não conseguiria desviar, assim usando sua carta na manga, ele partiu para cima do seu inimigo. Vendo sua carta na manga, o vilão pensou que o figurante queria suprimir ele usando o Ki da espada, e isso era algo perfeito para o Prota. Graças ao seu adversário ele poderia testar sua nova espada mais cedo do que esperado, mas ao invés de atacar seu adversário, ele virou e cortou a cortina de energia que estava selando eles dentro da arena, e pulou para fora do campo de batalha. Vendo isso, o figurante pensou que o vilão estava fugindo com o rabo entre as pernas, e todo convencido na sua vitória. Ele apareceu de repente atrás do Prota, e preparou para ceifar sua vida com um único golpe, mas o que ele não esperava era que tudo isso é apenas uma armadilha, mesmo o corpo primordial sagrado do vilão não estando completamente cultivado. Ainda assim ele é invencível contra oponentes no mesmo domínio, então na maior facilidade ele conseguiu desviar e revidar, com apenas um golpe seu. O Prota derrotou seu adversário facilmente. Essa cena fez todos os cultivadores ficarem em silêncio. Nenhum deles esperavam esse resultado. Nem nos seus sonhos mais loucos eles esperariam que um lixo venceria os Amen. Os cultivadores não conseguiam acreditar no que estava acontecendo. Shu Xiu realmente tinha matado um discípulo que estava no auge do domínio mar espiritual. 20 dias atrás, ele teve seu cultivo destruído. Então era difícil para eles acreditarem no que estava acontecendo. E antes deles conseguirem recuperar dos seus choques, o ancião divulgou o vencedor do duelo de vida e morte. E essa pessoa era o Shu Xiu. Com o fim da batalha, os cultivadores saíram do seu choque e começaram a chorar pelas suas pedras espirituais superiores e armamentos que apostaram nos Amen. Enquanto eles juravam nunca mais apostar novamente, o vilão de repente cuspiu sangue. E preocupada com ele, a Tão Yao correu em sua direção, e com a aproximação dela, o Prota pediu para ela ajudar ele a sair desse lugar. Isso fazia parte do plano dele, já que para fingir ser fraco para derrotar um tigre,
Ele precisava fingir direito e não mostrar imperfeições. Ele não via a hora de pegar as armas, pílulas, pedras espirituais que os cultivadores apostaram nele, e caindo na sua armadilha. O Tai Suzy pensou que o vilão estava gravemente ferido, e pediu para seu subordinado desafiar o Shu Xiu em um duelo agora mesmo. E seguindo sua ordem, o Shen Ningguei desafiou o vilão para uma batalha de vida ou morte. Naturalmente a Tang Yao não gostou disso, e irritada ela falou que seu irmão mais velho estava gravemente ferido, então não tinha como ele duelar nesse estado, só uma pessoa covarde desafiaria uma pessoa ferida para um duelo. E discordando dela, o Tai Suzy disse que estando na arena, é inevitável ser desafiado por outros discípulos. Além disso, o Shu Xiu acabou de ganhar uma aposta, e tirar muitos recursos de vários discípulos, e todos acham que ele só venceu por sorte. Com isso, todos estão insatisfeitos e querem recuperar o que perderam. Nessa situação a melhor coisa a ser fazer é o Shu Xiu participar de outra batalha. As apostas vão ser as mesmas de antes, então se o Shu Xiu vencer novamente, todos vão estar convencidos de que não foi sorte, mesmo com a provocação dos seus inimigos. O vilão não mostrou reação, ele sabia que eles estavam provocando ele de propósito, e isso era algo que ele queria. Então, continuando com sua atuação, ele falou que está ferido, e na quarta camada do domínio mar espiritual. Será muito arriscado para ele enfrentar um discípulo na primeira camada do domínio pilar espiritual, mas se eles aumentarem as apostas em 30%, ele pode mudar de ideia, por causa dessa atitude astuta dele. O vilão recebeu um bônus de 200 pontos de cultivo. Vendo essa atitude gananciosa dele, o Jian Linjun começou a debochar do prota na sua cabeça. Enquanto isso, a Shu Tianzin ficava ainda mais preocupada com o Shu Xiu. Ele poderia ir embora em segurança, mas decidiu continuar com essa aposta. Ao mesmo tempo que ela pensava nisso, o vilão declarou que aceitou outro desafio. Então, se alguém quiser recuperar o que perdeu, e ainda fazer uma graninha extra, devem entrar na aposta novamente. Ao ouvirem isso, os figurantes tentaram acreditar que dessa vez é absolutamente impossível o Shu Xiu vencer alguém no domínio do pilar espiritual, já que ele acabou de lutar uma batalha, e estava gravemente ferido. Por causa dessas informações, eles apostaram tudo que tinha na derrota do Shu Xiu. Naturalmente essa ação deles fez o vilão ficar animado, já que ele faria uma fortuna ainda maior. Assim, com o encerramento das apostas, o ancião iniciou o duelo sem se importar com a preocupação da Tang Yao. Mas diferente dele, o vilão acalmou sua caloura, e interrompendo sua cantada, o Shen Ningguei disse que não queria subir na arena para lutar contra o Shu Xiu, mas ele não tem muita escolha. A sua irmã mais nova voltou gravemente ferida de uma missão. Ela precisa de materiais de cultivo e um tesouro muito raro para não morrer, e o irmão mais velho Lin Jun tem esse tesouro. Pelo bem da sua irmã mais nova, ele tem que derrotar o Shu Xiu. Por isso ele pede desculpas caso machuque ele, afinal as espadas são cegas e facilmente podem machucar alguém. Debochando da história comovente do figurante, o vilão declarou que agora que ele subiu na arena para participar de uma batalha de vida e morte, não importa se ele vive ou morre. Após dizer isso, ele apareceu atrás do figurante do nada, e em seguida tentou cortar sua cabeça. Mas o Shen Ningguei acabou conseguindo se defender por pouco. Devido ao ataque furtivo dele, o figurante ficou irritado com a falta de cavalheirismo do prota, mas antes dele conseguir expressar sua raiva, o vilão apareceu na sua frente de repente enquanto dizia para ele não se preocupar, ele vai cuidar bem da irmã mais nova dele. Então o Shen Ningguei poderia descansar em paz. Terminando de declarar isso, o vilão atravessou sua espada no peito do seu adversário. E como se isso não fosse o suficiente, ele carregou uma esfera de energia na mão e disparou em direção do seu adversário. Esse golpe foi tão forte que fez o Shen Ningguei se chocar com a barreira em volta da arena. Enquanto os figurantes ficavam surpresos com essa cena, o prota comentou que o vilão sempre morre por falar demais. Essa é a verdade da vida, então é melhor matar rápido para não dar tempo de revidar. Se a primeira vitória do Shu Xiu foi chocante, a segunda foi algo inacreditável. Eles poderiam dizer que a primeira foi sorte, mas na segunda eles tiveram que encarar a realidade. Shu Xiu está apenas na quarta camada do domínio mar espiritual. Mas mesmo assim ele conseguiu derrotar com facilidade o Shen Ningguei. A habilidade que o vilão usou era a habilidade Sombra Viva de classe mítica. Ele deixou 7 clones de sombras para trás, e foi aparecendo em cada uma delas para atacar o inimigo. Isso é algo que só quem dominou a habilidade consegue usar. Naturalmente os cultivadores entraram em pânico quando perceberam que perderam de novo, e se arrependeram de ter apostado. Teve um deles que pegou emprestado a 10.000 pedras espirituais superiores para apostar, e acabou perdendo tudo. Com a vitória do prota, a preocupação da Tang Yao desapareceu.
e no lugar apareceu o sentimento de felicidade. Não era só ela que estava feliz. O vilão também estava animado. Ele conseguiu ganhar uma grande quantidade de recursos enganando os trouxas. E a cena dele não conseguindo guardar todos os seus recursos por estar com as 2 bolsas de armazenamento cheias fizeram os figurantes morrerem de inveja, e querendo ajudar seu irmão mais velho, Atão Yao jogou sua bolsa de armazenamento para ele, e ao receber sua gratidão, ela se sentiu extremamente feliz, e como já não tivesse humilhado os figurantes o suficiente, o vilão tirou algo da bolsa, e perguntou de um jeito sarcástico que se essas eram as pílulas Xianxuan de 7º grau que eles queriam, e ao invés de responder sua pergunta, alguns dos figurantes começaram a cuspir sangue. Quando perceberam que ele não tinha vindo para batalhar, ao invés disso ele só aceitou participar do duelo para roubar todos seus tesouros, e ficar se gabando na sua frente, eles ficaram extremamente irritados. Para piorar, ele se preparou para ir embora com todos os tesouros, enquanto os figurantes se sentiam frustrados e desejavam a morte dele. O sistema parabenizou o vilão por ter agido de uma forma cruel, e diferente dos cultivadores. Atão Yao falou para seu irmão ter mais cuidado. O Jianlin Jun é extremamente traiçoeiro, então ele precisa ser muito cuidadoso, e não baixar a guarda. Apesar do aviso dela, o prota não estava preocupado, ele estava confiante que conseguiria lidar com isso. No quarto do Xu Xiu, ele conferiu seus recursos, e descobriu que ganhou um total de 16 milhões em pílulas, tesouros e armas. Se for possível vender para o sistema em troca de pontos de cultivo, ele esperava que rendesse muitos pontos. E para conferir se dava para vender, ele vendeu uma espada de classe mortal, e ganhou um ponto de cultivo. Por causa da quantidade insignificante de pontos, o prota ficou irritado com o sistema. Na última vez ele ganhou 5 pontos de cultivo. Então ele não entendia por que só agora ele recebeu um ponto de cultivo. E acalmando ele, o sistema explicou que conforme o usuário aumentar o nível de cultivo, os itens também vão aumentar. Um item de classe mortal vai render apenas 1 ponto. E os pontos de cultivo a serem obtidos também podem variar com base na qualidade. O usuário tentou bancar o esperto oferecendo itens de baixa qualidade para acumular muitos pontos de cultivo, mas isso não vai funcionar. Além disso, pedras espirituais não podem ser usadas para trocar por pontos de cultivo. Essa explicação deixou o vilão irritado com o sistema, mas deixando sua raiva de lado, ele decidiu vender itens de baixa qualidade no leilão e nas lojas da cidade. E usar o dinheiro para comprar itens de alta qualidade e trocar por pontos de cultivo. Só assim todos os ganhos que ele teve vão ser maximizados. Ao mesmo tempo ele sentiu que a máscara da raposa de bronze estava ressoando. E nisso ele ficou curioso para descobrir com quem sua mestra está conversando. No pico do céu pacífico, a mestra da terra sagrada de Taizu estava dizendo para a santa que o Xu Xiu subiu nas partes mais profundas dos céus e entrou na terra inicial para obter a intenção da espada celestial. Mas apesar de ouvir isso da sua boca, a santa ainda achava difícil acreditar. O talento do seu discípulo era baixo, deixando de lado o fato de encontrar uma intenção da espada ser extremamente difícil. Ter subido nas partes mais profundas da terra inicial seria algo muito difícil para ele. Entendendo a desconfiança dela, a mestra da terra sagrada de Taizu falou que naquela noite, ela viu aquilo com os seus próprios olhos. No início ela pensou que alguém tinha possuído Xu Xiu, mas logo depois ela ignorou essa ideia. Para usar a alma e possuir o corpo de alguém, o cultivo precisa estar no mínimo no domínio santo inferior, e para conseguir avançar para esse reino, é necessário ter a própria intenção definida. Todos só conseguem entrar na terra inicial uma vez na vida. Isso é uma regra sagrada, que alguém que está possuindo outra pessoa não consegue quebrar. Além disso, ela não acredita que o Xu Xiu tenha sido possuído. Ficando confusa com essa explicação, a santa perguntou se seu discípulo não foi possuído por alguém, como ele conseguiu entrar na terra inicial, e a mestra da terra sagrada de Taizu respondeu que talvez ele tenha obtido algum tipo de oportunidade inesperada. Por isso a santa deveria treinar bem ele. No futuro a terra santa delas pode ter um novo deus espadachim antes de romper para o domínio imperador. Enquanto fingia concordar com a mestra da terra sagrada, a santa pensou consigo mesma que treina ele bem. Essa frase é bem irônica. Aquele vilão só tem uma forma para cultivar, e ela já se tornou um brinquedo para aquele discípulo infiel. Ele sempre vai até ela quando quer aumentar o cultivo. Ela está sendo forçada a ajudar ele a subir de nível. Enquanto isso, Prota estava de boa ouvindo toda a conversa da santa com a mestra da terra sagrada de Taizu. Ele estava animado para ter uma boa conversa durante a noite toda com sua mestra. Dentro da mansão da Mendien, o vilão foi até ela com uma cara de pau, e falou que voltou para pedir conselhos para sua mestra. Ignorando seu sarcasmo,
Ela perguntou por que ele escondeu isso dela, e fingindo estar confuso, ele perguntou o que exatamente ele escondeu da sua mestra, e ela respondeu que ele encontrou uma intenção da espada celestial, e não falou para ela. Ignorando a mão dele, ela continuou falando que a mestra da Terra Sagrada de Taizu é a soberana dentro da Terra Sagrada. Ela consegue controlar as regras do espaço e o significado de cada flutuação de energia dentro da Terra Sagrada. Mesmo se quisesse, seria impossível esconder isso dela. E continuando com sua atuação, o vilão falou que acredita que a mestra da Terra Sagrada disse que ele é um gênio, e deve cultivar diligentemente com a ajuda da sua mestra, ignorando seu flerte novamente. Ela falou que mesmo dentro da Terra Sagrada Taizu, nada é absoluto, não importa quem seja, ainda precisa confiar em si mesmo para obter os resultados desejados. É como as flores que são cultivadas em estufas, elas não resistem ao poder do vento e da chuva. Concordando com ela, o prota falou que veio até esse lugar usando a sua própria força para conseguir recursos. Percebendo que ele faria em seguida, a santa recusou seu avanço dizendo que hoje ela não faria isso. Entretanto, mesmo com sua recusa, o vilão falou que hoje sim, em todo caso, ele não tem nada para fazer, então ele veio pedir para sua mestra ajudar ele com o cultivo. Por causa desse ato maligno dele, o sistema recompensou ele com um pote de veneno superior de 6º grau, e cada rodada de cultivo duplo ele ganhava centenas de pontos. Assim, após 3 horas, as qualificações dele aumentaram para 917 pontos celestiais. Com isso, a velocidade de cultivo foi aumentada em 3 vezes. O cultivo do vilão melhorou muito, e está quase avançando para a 5ª camada do domínio mar espiritual. Depois de se arrumar, o vilão pensou consigo mesmo que os efeitos estão piorando cada vez mais, até onde ele lembra. O corpo fragrância celestial não deveria ser tão inútil. O único motivo que ele consegue pensar para estar acontecendo isso, e devido ao cultivo da sua mestra que está selado, se ele liberar o selo dela na próxima vez, o efeito do cultivo duplo deve ser bem maior. Essa era uma boa ideia, mas seria muito perigoso. Deixando essa ideia de lado, ele agradeceu a sua mestra por ter ajudado ele com o cultivo. Naturalmente, ela se encheu de ódio com esse seu comentário, e jurou se vingar por tudo que ele fez com ela. Ela vai partir ele em milhares de pedaços. No pico do tesouro valioso, perto do pavilhão, os guardas começaram a fofocar quando viram um vilão, sobre as 2 batalhas que ele ganhou na arena, mas ignorando eles, o prota entrou dentro do pavilhão e se encontrou com a Shu Shiora, uma bela discípula interna do pico tesouro valioso. Enquanto ele ficava fascinado com sua beleza, ela cumprimentou ele, e em seguida perguntou se ele veio no pavilhão para vender alguns itens. Ao invés de responder sua pergunta, ele segurou o queixo dela, e perguntou como ela sabia que ele veio nesse lugar para vender itens, e respondendo sua pergunta de uma forma sedutora, ela falou que ele mostrou grandes habilidades hoje na arena, e ganhou muitos tesouros e pedras espirituais. Essa notícia se espalhou por toda a Terra Sagrada Taizu. Agora que ele veio até o pavilhão, ficou fácil adivinhar o resto. Após dizer isso, ela pediu para ele a seguir, enquanto seguia Shu Shiora. O prota pensou consigo mesmo que mal chegou no pavilhão, e ela teve a iniciativa de conversar com ele, e ainda chamou ele para dentro. Devido a isso, ele estava curioso para saber qual o propósito para ela ter vindo até ele. Antes mesmo de entrar no pavilhão, não era só ele que estava curioso, ela também tinha interesse nele. Depois de entrar no pavilhão, ele ficou apenas olhando para as mercadorias. Ele ainda não comprou nada, ela não consegue dizer o que ele está pensando. Por outro lado, o vilão estava pensando que uma arma de classe mortal custa 50 pedras espirituais superiores, e para trocar no sistema só rende 2 pontos de cultivo. As ervas espirituais de classe mortal do mesmo valor podem ser trocadas por 10 pontos de cultivo, já que uma pílula espiritual de 2º grau pode ser trocada por 15 pontos. Quanto maior a quantidade de energia espiritual concentrada, maior será a quantidade de pontos que ele pode trocar no sistema. Se ele trocar algo com grande quantidade de energia espiritual como um cultivador humano, ele vai conseguir trocar pela maior quantidade possível de pontos. Por causa desse pensamento de gênio maligno dele, o sistema recompensou ele com o barco voador prateado negro de classe terrestre, mas apesar dessa ideia inovadora dele, o sistema informou que não é possível trocar seres humanos por pontos de cultivo. E por estar observando ele, a Shu Shiora sentiu uma forte intenção assassina nos olhos dele por um momento. Ela até começou a pensar que estava imaginando coisas, e tirando ela do mundo da lua. O vilão falou que quer comprar a pílula de recuperação de energia, e também elixires de restauração da vitalidade. Ele quer comprar tudo que der com 15 milhões de pedras espirituais superiores. Ao ouvir esse seu pedido, a Shu Shiora ficou surpreso. Ela não entendia por que ele precisava de tantos elixires de restauração da vitalidade, mas apesar da sua dúvida, ela foi realizar o pedido dele. Com a partida dela,
O vilão decidiu aproveitar e dar uma olhada nas pedras espirituais superiores. Mas quando ele estava prestes a ir para o outro corredor, sua marca na testa brilhou, e ele sentiu que o fragmento de bronze na sua frente estava reagindo com a sua intenção da espada. Isso fez ele ficar curioso para saber que tipo de mistério esse fragmento de bronze escondia. Era como se a intenção da espada dentro do seu corpo estivesse sendo atraída por esse fragmento. Interrompendo seus pensamentos, a Shu Xiaoran falou que os elixires que ele pediu já foram separados. E aproveitando sua presença, o vilão perguntou quantas pedras espirituais superiores seriam necessárias para ele comprar esse fragmento de bronze. E ela respondeu que o fragmento é algo inútil e estava jogado por aí, então se ele gostou, ele podia levar para casa como um gesto de boa vontade do seu pavilhão, e por não gostar de ficar devendo favor, ele deu 100 pedras espirituais superiores para ela, e em seguida ele decidiu inspecionar as mercadorias. Mas antes dele ir embora, a Shu Xiaoran parou ele, e revelou que precisa da sua ajuda, e ouvindo isso, o vilão entendeu o motivo para ela ter vindo até ele mais cedo, e perguntou o que ela mais deseja. Se for muito problemático, ela não precisa dizer, e enquanto massageava os ombros dele, a Shu Xiaoran explicou que a Torre Sagrada Taizu era uma arma empírica pertencente ao Imperador, com grande poder ofensivo e defensivo, capaz de guardar várias coisas dentro do seu interior, e foi colocado no pico do céu Pacífico, onde o Imperador morreu. Não é só algo que protege toda a Terra Sagrada Taizu, mas é o melhor lugar para os discípulos cultivarem. Na torre é possível testar o poder de combate dos discípulos, o talento, compreensão e resistência. Quanto mais alto ele subir, maior serão os benefícios que ele vai receber, e esse seu pedido está relacionado com a Torre Sagrada Taizu. Após explicar isso, ela perguntou se ele sabia que uma das 3 áreas secretas da Terra Sagrada Taizu. E o vilão respondeu que o reino secreto Demônio Selvagem vai abrir em 1 mês. Ele esteve muito ocupado cultivando, então ele não prestou muita atenção nas notícias. Mas ele ouviu que o reino secreto do Demônio Selvagem é um ótimo lugar para caça-tesouros. Ao ouvir sua resposta, a Shu Xiaoran revelou que para entrar no reino secreto, é necessário entrar na Torre Sagrada Taizu e participar do teste. No teste, os 300 primeiros discípulos que estiverem no domínio mar espiritual e os primeiros 1.700 discípulos que estiverem no domínio pilar espiritual vão receber o direito de entrar no reino secreto. E com base no poder dele, é certo que ele conseguirá ficar entre os 300 melhores. Após explicar isso, a Shu Xiaoran revelou seu pedido de uma forma sedutora. Ela quer que ele participe. E para fazer ele aceitar seu pedido, ela sussurrou no seu ouvido. Mesmo com todos esses flertes dela, ela não conseguiu fazer o vilão mudar sua expressão. E quando ele estava prestes a dizer que atenderia ou recusaria o pedido dela, o último capítulo dessa obra lançado até o momento do lançamento desse vídeo chegou ao fim. Rapaziada, se vocês querem a continuação da jornada do vilão Vingador, deixa o like, e por favor inscreva-se no canal, para me ajudar a crescer o canal ainda mais. Muito obrigado mesmo pelo grande apoio de todos vocês, graças a Deus e também a vocês. Eu consegui chegar aos 126 mil inscritos, e realizei um sonho que muitos imaginaram ser impossível. Obrigado galera por me ajudar a ganhar a placa de 100 mil inscritos, vocês são fera, valeu mesmo por todo o apoio, partiu para os 150k.